Boa tarde, tudo bem? Mais um ATS Talks, né? Para a gente conversar hoje com uma pessoa muito importante, a nutricionista, mestre em bioquímica, Sônia Alcher. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Vamos falar nutrição aliada à cicatrização de feridas. Muito importante, até porque não cicatriza. Olá, tudo bem? Como é que Boa estamos? tarde, quase noite. Quase noite, né? Vespertino aquele, né? Que a gente sempre se fala. Bom, pessoal, estou falando aqui com a nutricionista, mestre em bioquímica. Nossa, assim, títulos que eu vou pedir para ela se apresentar, ela falar um pouquinho dela. E vou dizer, foi minha orientadora no pós. A partir daí, como consegui entender a nutrição, a importância da nutrição, né? Relacionada a cicatrização da ferida. Estou falando só da ferida, depois tem outras coisas mais, né, Sônia? Então, É, nutrição aliada à cicatrização de feridas. Hoje é o nosso tema. Hoje é o tema que a gente vai discutir muito. E estamos falando com a pessoa que entende muito. Professora do pós da estomaterapia também. Sônia, te apresenta aí para o nosso público aí. tá bom. Bom, primeiro eu agradeço, né, Alexandre, o convite. Essa parceria é de longa data, né? A gente trabalhou bastante ali no pós de estomaterapia. Eu sou professora nesse pós lá da Silvana Prazeres, na Unicinos. Sou docente na PUC, na graduação, na enfermagem bastante, no pós-graduação de geriatria e gerontologia. E tem uma especialização além do mestrado em bioquímica, que eu amo, né? Que eu considero a base da nutrição, tem especialização em saúde coletiva e em nutrição clínica, e fiz uma modulação agora uma formação em modulação intestinal. É outro nicho que eu acredito ser muito importante para a saúde humana, inclusive para o próprio processo de cicatrização, que é a modulação intestinal, o uso de pré-probióticos, agora pós-bióticos, que ainda está emergente, mas já está aparecendo bastante em várias situações de saúde. Exatamente. E é importante entender muito bem disso, porque eu lembro da tua empolgação no processo bioquímico ali, né, da célula, de como funciona, de como não funciona. Falando um pouco do zinco, do colágeno, hoje eu posso dizer, né, o colágeno é importantíssimo e a síntese dele se dá através da vitamina C, né? Então, coisas que a gente acaba aprendendo muito e gravando bastante. Então, por isso que eu digo, Sônia, muito bem. Vamos lá para a primeira pergunta. Sônia, deixa eu te perguntar uma coisinha. Qual a relevância das lesões por pressão nos cuidados à saúde? Bom, tu também sabe disso, né, Alexandre? Vocês e nós, acho que somos assim uma parte muito importante no cuidado às feridas em geral, né? É, o pacientes que estiver acamado, seja por qualquer razão, já por esse motivo, ele já vai ter algumas interfaces com o estado nutricional, seja por ser um paciente geriátrico, seja por ser um paciente em terapia intensiva, agora com tantos eventos da Covid e gente que fica tanto tempo acamada na UTI, pacientes neurológicos, enfim. Todos esses pacientes aí, eles exibem um risco muito grande por estarem deitados, né, imobilizados durante tanto tempo, de desenvolver lesões por pressão, e é uma das iatrogenias mais importantes nesse contexto, né? Tanto nas UTIs, eu falei nas UTIs, mas também no ambiente hospitalar, no ambiente das instituições de longa permanência e até no domiciliar. No domiciliar, exatamente. Elas são muito difíceis de ser curadas uma vez aparecendo, muito difíceis, por isso que é necessário uma inspeção muito importante
por parte do enfermeiro, né? São dolorosas, impactam muito negativamente a qualidade de vida dessa pessoa, por menos gravidade que tiver a circunstância, né, a condição clínica que a pessoa está, se ela vier a desenvolver uma úlcera por pressão, isso impacta bastante no resultado até desse tratamento, né? Porque essa pessoa vai ter um risco aumentado de desenvolver uma infecção, agravar o seu quadro clínico, aumenta também a demanda de cuidados especiais, né, de individualizados dessa pessoa, há que se ter uma vigilância maior, assim que se detecta algum indício no seu momento inicial, e com isso, né, também um tempo prolongado, mais prolongado, né, de internação e até de mortalidade, né? Então, as lesões por pressão, elas comprometem bastante os indicadores de segurança e qualidade em qualquer ambiente, né? Qualquer cenário clínico, seja lá qual deles dos que já foi citado, né? Então, é muito desgastante para a equipe, é muito dispendioso, requer muito, não só recursos físicos, como humanos também, para que se cuide desse problema. A gente, quando tu fala nesse impacto, esse impacto é grande e ele é mundial, né, Sônia? Não é só aqui no Brasil, ele é mundial. Né? Milhões de pessoas morrem por lesão por pressão, por uma infecção, por isso, por aquilo no mundo inteiro, né? Quando eu falo, né? E tá longe de, tu falou uma coisa muito importante nas LPIs, né? Nos domicílios, numa CTI, que dificilmente tu mexe no paciente, se estabiliza, aí tem toda a ansiedade do profissional que está ali em cima desse paciente, atendendo e vendo esse processo, e a gente também sabe que na CTIs tem as drogas ativas, né? Tem todo o processo de medicamento, todo o antibiótico que se recebe. É complicado, mas existe formas. Estão aí os pesquisadores para nos ajudar, estão aí as pessoas que estão à frente disso. E é claro, né, a nutrição aliada direto nisso para poder fazer. Mas eu sempre digo, não adianta ter uma nutrição clínica boa, não adianta ter um curativo ótimo, se não ter a mudança de decúbito, né? Se não ter a lateralização, por mínima que for, o mínimo desconforto possível que você tirar daquela tensão, você consegue fazer uma melhora para esse paciente, que é ele que vai ser o beneficiário. E aí vem os fatores extrínsecos, que são a família, né? A ansiedade da família, olhar aquele buraco, né? aquela ferida imensa, com um odor, né? Isso nós estamos falando dos pacientes acamados. Isso nós não chegamos nas úlceras vasculares, né? Onde os pacientes perdem o problema social deles de sair, né, Sônia? É bem colocado isso que tu botou. Eu fico, né? Sabe que eu sou teu fã, né? Adoro ver tu falar. Alexandre. Nos incentiva muito isso. Mas, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a nutrição, como a nutrição ela pode contribuir para o tratamento dessas lesões? Eu sei muito, mas eu quero que você me diga isso para o nosso público entender a importância disso. A importância é muito em relação ao estado de saúde, digamos, né, nos aprofundando mais o estado nutricional desse paciente, né? A prevenção, como sempre, é o melhor caminho. Sim. Mas, assim, quando a gente detecta um paciente que já, pelo exame físico, vocês são os experts no exame físico, né? Quando você detecta emagrecimento aumentado, ou ainda a obesidade mesmo, que também traz consigo a inflamação e a desnutrição, né? A perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, que também é um grande indicador, ou a própria anemia, né? Tudo isso, com o cuidado nutricional necessário, ajuda, né? Para que o processo para que haja a cura, o tratamento dessa úlcera, né? Que é necessário.
desculpe, usei o termo errado da antiguidade, né? Antigamente se dizia úlcera, não, é lesão. Isso, lesão por pressão. A gafe, Tem né? problema, tá E apertadíssimo. assim, o estado nutricional é fundamental nessa prevenção que eu já tinha dito e no desenvolvimento da lesão por pressão. Porque nesses casos, todos esses casos, né? Claro, na lesão por pressão, que é onde eu atuei, onde eu vi os progressos acontecerem, né? Nos outros tipos de ferida, eu não atuei, mas eu sei que os princípios bioquímicos da cicatrização são os mesmos, né? E é importante a gente avaliar o estado nutricional desse paciente, né? Porque essa lesão, ou que está no início, ou que já está em andamento, ela precisa de nutrientes variados para acontecer, para que ela feche, né? Por isso que eu não vejo assim, claro, em outros momentos que a terapia nutricional é necessária, tu sabe, né? E todos os queridos. Muito. Só fazendo um pequeno parêntese, eu estou vendo tanta gente legal aqui que eu conheço. Um beijo a todos, tá? Não vou ficar falando um a um, mas tem um monte de gente conhecida que eu agradeço também aí o prestígio, tá? Mas voltando, né? Essas lesões precisam de um aporte de nutrientes a mais para que eles sejam, para que todas as fases da cicatrização possam acontecer de maneira adequada, desde a fase inflamatória até a de proliferação, até depois de fechamento da ferida. São fases diferentes, mas que necessitam de um aporte de nutricional muito importante. E, nesse sentido do estado nutricional, eu acho muito importante também que nessa questão de avaliar o estado nutricional, não só o nutricionista precisa fazer isso. O exame físico da equipe multidisciplinar, o alerta pode ser dado por qualquer um. Os protocolos de triagem nutricional, por exemplo, a mini avaliação nutricional, a NRS 2002, ou protocolos que visam a gente, pelo menos, triar os casos de risco, podem ser aplicados por outros colegas da equipe multidisciplinar, né? Nós, geralmente, o pessoal da nutrição não consegue ficar na beira do leito o tempo inteiro, né? Nós somos poucos para tantos pacientes. Então, qualquer um da equipe de saúde que detectar algum problema pode, sim, avisar, né, chamar o nutricionista. O risco nutricional em qualquer instituição deveria ser triado, né, já por esses protocolos ou por simples inspeção em 24 a 48 horas da entrada do paciente no local. E esse paciente deveria ser revisto conforme o estado dele, num período de 7, 10 dias ou quinzenal, dependendo do risco que é constatado nesse paciente, tá? Então, hidratação também é muito importante, porque sem hidratação não temos irrigação da ferida, não temos perfusão, não temos entrada de sangue, de nutrientes e de meio líquido, bioquímico mesmo, onde essas reações devem acontecer, né? Então, a nutrição contribui com todo esse processo aí e realmente sem a nutrição, o enfermeiro não consegue agir. Sem o enfermeiro, a nutrição não consegue atuar. É uma ligação, né, impressionante. Tu falar, eu vou checar um pouquinho aqui. Se tem muita gente bacana, porque você é muito especial. Você traz um conhecimento, você nos agrega, você nos inspira isso. É uma tietagem que tu sabe que eu sou teu fã. Já te falei isso aí. E a gente tem que fazer falar, né, Alexandre? Exatamente. Você cria e incentiva. Além de gostar de ensinar, a gente gosta muito da profissão também. É verdade, é verdade. E a enfermeiros, eu sempre digo isso a largas, sempre falei que eu amo os enfermeiros, né? Tive experiências maravilhosas nas aulas, eu sempre falo, né? Se tem alguém com imagem aí,
que já assistiu minhas aulas, eu tenho um amor pelos enfermeiros mesmo, porque sem eles, muita coisa na nutrição não dá certo. E eu vou te falar uma coisa, Sônia, já vou aproveitar aí pro pessoal, pro povo aí que está entrando, que te conhece, façam perguntas, né? Agora é o momento da gente trocar essas ideias, a gente está trocando uma ideia, está conversando, né? Não é nada assim, não uma coisa muito informal, mas no sentido de conhecimento, trazer, porque é a partir dessa informalidade que a gente vai ter o conhecimento agregado. Mas, Sônia, tu falaste de uma coisa importante, que é avaliação. Tu sabe que eu aprendi muito contigo, né? A perda de massa, né? A exposição do trocânter, do osso do trocânter, a avaliação da prega aqui, do braço aqui, né? Do antebraço ali, desculpa, do braço. Eu me lembro muito bem que tu falou isso no curso, para ter atenção a isso, né? E tu sabe que uma vez, logo depois que eu me formei, eu fui atender um paciente e eu comecei a olhar para isso. E aí eu perguntei assim para a família, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou percebendo que de uma semana para outra ele está emagrecendo. A nutricionista está vindo aqui e disse, não vem Nutri, então vamos pedir uma Nutri, né? Já de primeiro momento. Aí a técnica chegou e me falou, olha, o que acontece é o seguinte, a esposa não tem técnico à noite, às vezes ela não dá dieta, olha só. Tu entende a importância disso? E o paciente com uma ferida que não cicatrizava. Total. E essa observação que tu falou, que o enfermeiro que está na beira do leito, o técnico que está na beira do leito, ele tem que ter esse know-how, tem que ter um olhar técnico, entende? Para poder entender o que esse paciente está passando, né? É simples, é um olhar simples, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você traria alguma escala para nós, a escala de Braden, ela é acessível para ver isso? Olha, Alexandre, eu não me aprofundei muito, olha só. Eu trouxe os dados, dei uma olhada de novo, eu sempre tenho essa incumbência de falar disso, tanto na enfermagem quanto... Então, mas eu acho que a escala de Braden, ela vem mais a gravidade da coisa. Sim. Né? E a gravidade, certo? Mas é que tu me chamou a atenção muito de uma coisa que eu digo muito para os enfermeiros, para o pessoal no pós-geriatria, que uma simples fita métrica, ela pode trazer muitas informações. Exatamente. Uma simples fita métrica que faça a circunferência do braço, que olhe na tabelinha de percentis e que faça a circunferência da panturrilha, mostrando risco nutricional abaixo de 34 e realmente a sarcopenia abaixo de 31, prestam muitas informações. Exatamente. Eu realmente, nas escalas, eu não entrei, tá? Eu te digo que a escala de Braden é um norte para ver o risco de abrir lesões, entende? O paciente fica muito úmido, não fica muito úmido, o paciente é mais acamado, ele é independente, não é independente. O número ali vai te dar um norte para o enfermeiro ficar focado. E você trouxe o que é importante, a fita métrica, eu também acho. E eu usei muito, entende? É só você saber a circunferência. Abaixo de tanto, o braço deu tanto, abaixo de... Entendeu? Você consegue ter essa medição. E a partir daí, do teu incentivo, da tua experiência, que eu comecei a ter um novo olhar. E a partir daí eu comecei a associar os nutricionistas e chamar bastante para os grupos de pele. Porque a minha primeira pergunta, quando eu ia dar um curso, é perguntar, temos algum nutricionista? Até temos, mas não tá. Mas é importante que isso seja, entendeu? Os grupos de pele precisam ter um nutricionista. Precisam ter um fisioterapeuta. O cuidado multidisciplinar é fundamental. E nisso, então, assim, ensinar coisas rápidas de antropometria. Basta fazer aquela circunferência, olhar o percentil na tabela e, né, se antenar simplesmente. Opa, está em risco, vou chamar. Né? Se não está nos percentis da normalidade. E muitas vezes, né, Sônia, talvez a dieta que saia do hospital, né, ou a dieta que
que às vezes fornece o Estado, ou às vezes que o paciente não é a dieta mais adequada para esse paciente. Tem mais isso ainda, né? Bom, isso é, pois então, isso é outra situação também, tá? Pois eu ia citar o último documento da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral de 2020, que, Sim. deixa eu me lembrar do nome dele, agora eu esqueci aqui. Campanha Diga Não às Lesões por Pressão. Então, quando a gente fala em lesão por pressão, automaticamente a gente vai falar em ferida, tá? Sim. Digamos, se a gente fala em lesão por pressão, a gente vai falar em ferida. E ali nesse documento fala justamente uma novidade que eu não sabia, que é o tipo de lesão que não tem classificação, que é a lesão pelos utensílio, por exemplo, a sonda, né? Sim. Por dispositivo médico. Em contato, isso, Por dispositivo médico. médicos, tem um nome isso. Isso. Isso é um outro tipo de lesão que antes não se levava em conta. Não se levava em conta, exatamente. E antes a gente colocava aquela lesão, porque a lesão ela vai se dando, né, de dentro para fora, vai se necrosando, e aí a gente também tem aquela inclassificável, que a gente não consegue entender o quanto se perdeu de tecido, né? Tem mais isso ainda, né? Mas, Sônia, eu fico impressionado o quanto nesse bate-papo a gente troca essa ideia, né? O quanto que a gente consegue crescer. E volto a falar, perguntem, aproveitem agora e façam as suas perguntas. Quais os objetivos da terapia nutricional em pacientes com lesão por pressão? Bom, algumas coisas a gente acabou falando já, tá? Sim. Basicamente primeiro, ela tem que ser individualizada. Sim. Tá? Se o paciente aceita via oral, aceita metade via oral e aí tem que introduzir interal, tá? Ele tem disfagia, ele tem dentes, né? Nós tivemos casos de pacientes que estavam sem dentadura, tinha que adequar a consistência da dieta, né? Então, primeiro é avaliar as condições individualizadas do paciente. Em segundo lugar, fornecer os nutrientes, tanto de calorias quanto vitaminas e minerais, em quantidades adequadas para favorecer esse processo de cicatrização, tá? E junto com isso, então, o terceiro objetivo seria hidratar esse paciente. E hidratar, às vezes, é mais difícil do que nutrir. Por quê? Hidratar significa, se for na via oral, oferecer líquido. Hoje, no consenso lá nas diretrizes da gerontologia, hoje se diz que vale chá, vale suco, vale qualquer líquido, desde que se ofereça. E aí, precisa de um protocolo para oferecer. Perfeito. Então, e se for sondado, precisa de um protocolo de hidratação também. Isso é calculado. Se mudando um pouco esse processo, né? Até porque tu falaste, a hidratação é muito mais difícil, né? A gente pode ter um sifão também, né, na hidratação. Sônia, deixa eu ler uma pergunta aqui do Márcio Neres. Eles conhecem? Ai, Márcio é meu amigo. O Márcio ele está perguntando aqui, dieta hiperproteica são úteis para todos os pacientes com lesão por pressão? Sim, são. E esse tipo de paciente é um paciente que ele é eternamente inflamado. Tá? Toda pessoa que tiver um certo grau de inflamação, principalmente esses que são acamados, esses de uma gravidade clínica maior, a inflamação vai levar a um hipercatabolismo. Esse hipercatabolismo significa um aumento do metabolismo basal, tá? Um aumento do gasto calórico, né? E junto com a inflamação, então, se perde muita massa muscular, muita proteína, porque existe uma ativação do eixo da adrenal, lá, hipotálamo, hipófise adrenal,
E altos níveis de cortisol são lançados para o sangue. O cortisol acaba com todo o sistema de síntese. Então, esses pacientes são inflamados, perdem proteína, sim, e sim, precisam de dietas com maior teor proteico para, digamos, eu brinco na aula, né, para escoar aquilo que está saindo. É como se fosse uma torneira aberta e que a gente tem que estar colocando mais do lado de entrada da torneira para que não se escoe, que entre pelo menos neste momento, tá? Sim, a dieta hiperproteica é necessária, tanto existem neste consenso novo, existem níveis de dieta hiperproteica sem ou com imunomodulação, tá? E, enfim, quando existem critérios de desnutrição associados a isso. Um beijo, Márcio. Tá mandando um beijinho aqui. Existem critérios para isso. Eu, particularmente, a minha posição é que se você tem acesso a dietas hiperproteicas e imunomoduladoras, eu já começo desde o início. Desde a primeira sinal de aparecimento, já no nível 1, lá da escala de Braden. Entendi. Porque o nosso intuito é o quê? É não deixar que isso tome lugar, né? Que isso se desenvolva. Então, existe 2 graus, né? Todas elas são hiperproteicas, mas se houver possibilidade de imunomodular, sim, faça, né? E mais, se não der para comprar o suplemento e se o paciente usar a via oral, a gente pode dar um jeitinho na via oral, né, de suplementar com esses micronutrientes, com essa imunomodulação, se dá um jeitinho. Você quer dizer, então, vai botando hiperproteica ali para ele, vai dando, para recuperar o que o cortisol está quebrando. Sim, primeiro, para diminuir o escoamento proteico pelo catabolismo, até que a inflamação comece a baixar, e para fornecer proteína para essa cicatrização, para as duas coisas. Ou seja, muito tijolo para fechar essa parede aí. Exato. Olha só, a Alice, não sei se está certo, Sauris, querida ex-aluna. Isso. Ela disse que tu é muito fera e ela quer saber quais os micronutrientes que devemos priorizar nesses pacientes. Bom, primeiro, todo paciente inflamado vai precisar ter um aporte adequado de antioxidantes, porque toda inflamação, todo sistema que acontece, toda reação inflamatória utiliza mais oxigênio e, portanto, ela forma mais radicais livres. E assim as defesas antioxidantes são gastas. Então a gente precisa introduzir isso. Quem são? As vitaminas A, C e E, tá? Basicamente, e os minerais principais, zinco e selênio. Excelente. Ferro também é importante nesse momento, porque a síntese de colágeno também necessita de ferro. Entendi. Eu me lembro, eu fiz uma colinha aqui, mas acho que são eles. Então, aqui. Me diz uma coisa, quando você fala nos micronutrientes, esses micronutrientes estão compostos naqueles suplementos para cicatrização de feridas? Sim. Esses micronutrientes que eu citei, eles estão em quantidade além, supra, como se diz, né? Para Sim. justamente suprir suplementar essa necessidade, tanto pela inflamação, tanto pela própria formação do colágeno e de todo aquele movimento do sistema imunológico que precisa muito dessas vitaminas, não só como antioxidantes, mas também para a proliferação dessas células. Existe um movimento muito grande do sistema imunológico e depois das redes de cicatrização, né? E dentro disso também dois aminoácidos são muito importantes,
Primeiro, a arginina, que é um aminoácido imunomodulador e faz vasodilatação. Então, a arginina, o que ela produz? Ela induz uma dilatação do vaso, permitindo, então, uma entrada, né, uma perfusão maior de sangue e líquido para aquela ferida. E agora, a prolina, que agora está sendo valorizada como aminoácido precursor da formação do colágeno. Não, eu fico impressionante, porque quando tu falando no aminoácido aí, eu já falei arginina. Eu já gritei, porque eu aprendi muito sobre bem, isso. Alexandre! Tu vê que eu não esqueci, hein? Do 2011, 12 ali, né? Foi a nossa aula ali. Foi 2011, então, nossa senhora! E eu não esqueci nunca, sabe? Mas eu fico pensando, né? Tu falou numa coisa, hidratar. A desidratação, ela também causa edema, né? Desses pacientes com normais. O paciente que está desidratado, a gente tem um processo inflamatório exacerbado. Me explica um pouquinho disso. Na verdade, assim, a inflamação é que causa o edema. Isso. Né? Isso é uma das etapas da inflamação. Mas a hidratação é necessária porque senão não existe substrato bioquímico para todos esses nutrientes atuarem, as enzimas cicatrizantes. Sim. Sem água, por isso que o ser humano vive mais tempo sem comer do que sem se hidratar. Porque é fundamental, primeiro, a água como meio bioquímico de todas essas reações. E é muito sutil, as pessoas não dão bola para a água. Muitas vezes, hidratar é mais crítico do que nutrir. Então, a água é a base de tudo. Sem hidratação, não se consegue fazer que o sistema nutricional todo funcione de maneira adequada. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que tu já falou, mas eu quero que tu faça um remember para quem está entrando aí. E aproveitem, porque essa live aqui tá top. Eu vou dizer para vocês, todos vocês. Olha, tem mais uma pergunta aqui, ó, que tá chegando. Acho que as minhas perguntas vão ficar para depois. A Bia Beck. Bia Beck, hiperglicemias. Eu acho que é isso, sustentarás do processo de cicatrização da LPP. É indicativo para adequação da terapia nutricional? Pergunta 1. Priorizar inicialmente o controle glicêmico é o mais recomendado? Obrigado, Bia. Sem dúvida que o controle glicêmico é fundamental para tudo. Tanto é que na terapia intensiva, nas diretrizes, uma das primeiras coisas que se usa é a manutenção da glicemia pelo menos abaixo de 150, né? Então, o controle glicêmico é fundamental para o resto, inclusive para a questão do sistema imunológico, tá? Então, sim, é importante. Só que, assim, isso é paciente da terapia intensiva. Quando a gente entra no paciente acamado clínico, tá? Nem sempre a gente consegue fazer esse controle adequado, porque quando é via oral, por exemplo, na instituição de longa permanência, uma das pacientes que a gente teve era diabética, tá? Então, não tem muito como ficar controlando isso, tá? Na terapia intensiva, isso é mais crítico, tá? Também é importante no paciente clínico, mas mesmo que a gente não consiga fazer esse controle adequado, de qualquer maneira, a nutrição e a hidratação, com o cuidado da enfermagem, vão funcionar. Sou testemunha disso, porque eu vi isso acontecer. Claro que também não era super hiperglicemia, né? Era aquele diabético que não controla direito e tal. Então, tem níveis aí. E tem que cuidar bastante, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Numa hemoglobina glicada, né? Pode acontecer quando está muito alta, os valores agora, acho que é 6 e 9, né? São os valores. Né?
Eles são valores altos que podem acontecer da hemólise da própria célula também, né? Tem mais glicose do que... E aí ocasiona de chegar lá nos capilares e tem os micros nervinhos, né? Que acabam morrendo porque não tem mais esses capilares. E ocorre o famoso pé diabético que pisa e não sente nada, né? Isso, sim, nesse sentido, sim. Agora, é que a minha experiência não é com isso e eu acabo, né? Mas sim, com certeza nesse caso. Não Sim. tem dúvida, tá? Porque o excesso de glicemia, a hiperglicemia constante, ela também é geradora de radical livre. E aonde de estresse oxidativo, e aonde acontece estresse oxidativo, acontece destruição tecidual. Então, sim, nesse sentido, mais crítico é realmente manter a glicemia adequada. Por isso que eu digo, a nutricionista tem que estar próximo ali. Eu, deixa eu te falar, o Júnior Varnier, boa noite, professora Sônia. Eu posso usar a glutamina para acelerar a eficácia da suplementação hiperproteica? Boa pergunta, boa pergunta. Boa noite. Olha, a glutamina é um aminoácido assim que as evidências não conseguem dizer é isso. Não como, por exemplo, a arginina, tá? Mas eu, particularmente, eu acredito na glutamina na via oral, não para o processo cicatricial interno, porque existe uma disbiose muito grande nesses pacientes. E a glutamina é um aminoácido que é abocanhado pelo intestino nesses momentos, não restando tanto para a circulação. Estudos, eu não me... Faz tempo que eu realmente não me ligo muito na glutamina, porque ela é polêmica, as evidências não conseguem falar muita coisa sobre glutamina no sangue, mas glutamina no intestino, sim. 5 gramas à noite com água. Perfeito. Por Deixa, quê? tem Porque, uma... só, Alexandre, para complementar, a Claro. glutamina melhora a integridade da barreira intestinal, tá? Justamente porque os enterócitos se alimentam de glutamina. Então, ela melhora a função de barreira. E melhorando a função de barreira, não deixa entrar organismos patogênicos que possam criar infecção e entrada de outras substâncias estranhas, tá? Que podem piorar a inflamação. Então, glutamina é bom, sim, para manter a barreira intestinal. Perfeito. Eu acho que é importante também conhecer, né, por isso que eu digo, a bioquímica ela é tudo nessa vida, né? A gente precisa entender o que a gente ingere para poder agir lá dentro do nosso organismo e o que vai acontecer, o que vai disparar algum processo inflamatório, alguma coisa. Por isso que eu digo, alguns suplementos tem que ter um cuidado muito grande, principalmente aqueles pacientes idosos, para começar devagarinho, né? Porque alguns suplementos são hiperosmolar, né? E às vezes acaba causando problemas, né? Sim. Tem isso. Não, tem também isso, né? Principalmente na nutrição por sonda. Sim, exato, Na nutrição por exatamente. sonda, a gente não começa tudo de cara, a gente começa devagar. Eu sempre aprendi com a Mariana Burmeister, que hoje está no Albert Einstein, foi uma nutricionista que nós dividimos muito, nós apresentamos um trabalho aqui pela ATS, no Congresso do Plaza, que São Rafael, exatamente nesse ponto. Ela sempre dizia, ela me chama de Alex, começa assim, ó, com 100 bem devagarinho, e aí vai sentindo o paciente para que ele possa absorver e entender o que ele está recebendo. Ótimo. Sônia, deixa eu fazer uma chat aqui para ti. A nutricionista Bianca Casarotto. Casarotto. Soninha, foi Querida, sempre uma inspiração profissional e pessoal. Sem sombra de obrigada, dúvida. querida. Beijo, beijo. Tem muito ex-aluno aí. O Júnior agradeceu, né? Enfim, a gente está aprendendo. Sônia, eu aprendo muito contigo, viu? Quero te dizer isso. Bom, mas tu falaste então da hidratação, a desidratação também ela é observada a olho nu, Sônia?
Existem sinais físicos para hidratação. A mucosa funda, né? A pele seca, a língua, né? A mucosa oral seca também, a pouca diurese. Entendi. Né? Uma xerostomia mais associada, uma pele mais Diurese, escamativa. Perfeito. a urina concentrada. Urina concentrada, importante. Quem tem sonda vesical, olha direto antes de desprezar, Perfeito. entendeu? Ver a quantidade que ele drenou em 12 horas, né? O quanto que ele ingeriu. Isso é importante. Eu falo direto para os meus profissionais. Eu acho que eles precisam ter esse olhar, né? O balanço hídrico, pelo menos, entender um pouquinho do que está entrando e do que está saindo, sabe? É importante isso. Sônia, quais tu falaste dos nutrientes envolvidos, porque agora já me perdi, envolvidos no A processo gente já cicatricial? eu tentando ver aqui o que eu não falei, tá? Tá. Na verdade, eu já falei bastante dos nutrientes, mas acho importante, eu acho importante o seguinte, que existem estratégias de nutrição, tá? Que podem ser desde a suplementação oral, né? O suplemento nutricional oral 2 vezes ao dia, até a nutrição por sonda ou até a parenteral, que é a mais rara, né? Que pode ser exclusiva ou pode ser combinada com a via oral também, tá? Perfeito. Existem dietas especializadas. Pois é, aí tu falaste, né, Alexandre, que nem todas as dietas são adequadas. Olha, depende, tá? Se tu consegue uma dieta, depende da qualidade, das condições econômicas da instituição, do paciente. Sempre uma dieta industrializada é melhor do que uma dieta artesanal, certo? E sempre que seja líquida já, ao invés do pó, tá? Porque a gente controla melhor o valor nutricional do que a gente está oferecendo, tá? Essa dieta, ela pode ser normal, com uma densidade calórica maior, então a gente com menos volume fornece mais calorias, e pode ser acrescida desses nutrientes que a gente já conversou, de antioxidantes, de prolina, de arginina. Essas são dietas especializadas, desenhadas especialmente para isso. Mas a gente pode, sim, usar dietas mais simples, só que, assim, a cereja do bolo eu não vou falar agora, mas que é o final, né? Mas que nós vamos chegar lá, é muito importante o controle daquilo que está sendo oferecido. Isto é, o registro do que a pessoa está comendo ou daquilo que foi oferecido para o paciente, foi prescrito e foi infundido, administrado no final do dia. Ótimo. Aí mora um dos grandes problemas da terapia nutricional. Aquilo que tu falou mesmo, né, Alexandre, lá que a nutricionista descobriu que não estavam dando a sonda da noite, né? Que o paciente estava emagrecendo. Isso é muito comum, muito comum. Olha só, tem uma outra pergunta aqui, que é o Márcio Neres, de Poa. Existe alguma Márcio, meu amigo Márcio. Existe alguma evidência sobre a síndrome de realimentação e o aumento da lesão por pressão? De lesão por pressão? Olha, na verdade, a síndrome de realimentação é um evento que acontece quando o paciente está muito desnutrido, mas muito desnutrido, tipo assim, os ossos proeminentes, aquela coisa muito desnutrida que a gente enxerga, e se entra com a dieta de uma maneira abrupta, sem escalonar, né? Que nem na nutrição por sonda, pode ser tanto a via oral quanto por sonda. A síndrome da realimentação tem a ver
com a desnutrição, não com a lesão por pressão em si, tá? Não sei se deu para entender isso. Sim, não, ficou bem Né? claro. Lesão por pressão desnutrido piora a lesão por pressão, né? Então é um Exatamente. ciclo. E a síndrome da realimentação acontece pela conduta, pela hora de ministrar a terapia nutricional. Isso tem que ser feito com cuidado, devagar. E bastante atenção. Principalmente na UTI. Na UTI, isso pode levar a choque e morte, né? Então, existe um monitoramento lá de fosfato e outros micronutrientes lá para ver se isso não está acontecendo, não está com risco de acontecer. Tá? Perfeito. Boa pergunta, Marcos. Olha só, Soninha, a gente está agora quase encerrando aqui, mas eu tenho duas perguntas bem rápidas, assim, para a gente dar um briefing rápido, assim, porque o Instagram ele fecha em 1 hora. Certo, já sei. Pois é, agora virou nisso, né? É. Vamos lá. Qual a importância de sistematizar bem rápido um briefzinho protocolos de terapia nutricionais nesse paciente? Tá. Isso, para mim, é a parte mais importante, tá? De tudo. É importante monitorar, tá? Todo o processo de terapia nutricional. E o pessoal da enfermagem tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Porque eles coordenam as equipes de saúde. Exatamente. Então, assim, a Braskem, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, ela recomenda que haja um protocolo nessa campanha de diga não às lesões por pressão, de rastreamento de risco nutricional, seja lá por quem for, de acompanhamento de disfagia, que é de dificuldade em deglutir, que acontece muito em pacientes entubados e geriátricos, tá? E neurológicos, tá? E aceitação dessa via oral com o registro, esse monitoramento da oferta calórico-proteica com controle de volume infundido e prescrito, né? E, na verdade, essa importância tem a ver com isso, tá? Então, de quanto em quanto tempo eu vou rastrear, vou avaliar, de quanto em quanto tempo eu vou avaliar quanto foi infundido daquilo que se prescreveu, de quanto em quanto tempo eu vou eu vou olhar se toda a dieta foi dada, né? Se os horários foram cumpridos. Então, na verdade, são rotinas que devem ser estabelecidas entre a equipe e que devem ser sempre monitoradas para ver se estão acontecendo. Então, tendo muita atenção nesse processo aí, né? Estudar e conhecer está dentro desse processo, né? É isso, Alexandre, assim, principalmente, né, o monitoramento, tanto do que foi feito, do que ele comeu, da hidratação, dos horários cumpridos, e ter isso estabelecido, porque isso cada equipe faz na sua instituição. Não é uma coisa pronta, né, Alexandre? Não. Cada equipe tem o seu número de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares, de nutricionista, enfim. Então, é ter esse olhar de monitoramento. E baseado também no empírico para poder entender o que está acontecendo, né? Acho que isso é importante, essa observação aí, porque muitas vezes se torna no automático, né? E acaba se esquecendo de observar, né? Perfeito. Vamos contemplar mais o nosso paciente. Treinar o olhar, né, Alexandre? Treinar o olhar. Treinar o olhar. E para isso se forma um excelente profissional. Falei então aqui com a professora, doutora, mestre em bioquímica Sônia Alscher, professora do curso de gerontologia da PUC. Nossa, eu estou impressionado com a tua explicação. Eu podia ficar aqui mais 4 horas tranquilo, mais 5 horas o dia todo,
porque, Sônia, você agrega conhecimento. O que as pessoas estão falando de você aqui é exatamente o meu sentimento. Você transforma a vida dos profissionais. E preste atenção que a nutrição, ela ajuda muito na cicatrização de feridas. Sem um nutricionista, eu não fecho a lesão. Posso ser o melhor curativo do mundo, não fecho. Preciso de uma pessoa que entenda, que nos dê o norte para isso. E vice-versa, né, Alexandre? Isso é uma parceria mesmo. Exatamente, uma parceria. E tem resultado sem o outro. Exatamente. Ficaram com vontade de ver? Será que vão conseguir? Vão lá, vão no IGTV, vão no Instagram da TS e vão no IGTV que está lá. Vão ver a nossa live, Soninha, de novo, 1000 vezes aí, ó. Vai dar show. Certo? Gente, eu quero dar alguns recados aqui. Dia 29/7 nós vamos ter cuidado com pacientes diabéticos com a bioquímica Tatiana. Tatiana, que é representante da Roche. Muito boa também, excelente, uma explicação ótima. Sônia está convidada, hein, Sônia? 29/7. Dia 4/8, curativos tecnológicos com a enfermeira Jéssica, tá? Da Innovation, também é uma distribuidora e que tem vários curativos. Ela vai falar bastante desses curativos. Eu vou deixar para lá, Soninha, vale a pena. Dia 18/8, cuidados com dieta e por sonda no domicílio com a nutricionista Magali. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos conhecer um pouquinho, vamos aproveitar esses profissionais que têm bastante a dar para a gente. 29/7, Tatiana. 4/8, curativos tecnológicos. 18/8, cuidados com dieta por sonda no domicílio. E peraí, né? Com a especialização, dia 15/9, com a melhor professora, a professora Kelly, enfermeira professora Kelly, PIC, que é catéter central de inserção periférica no domicílio. Cuidados com o PIC. Vamos lá, técnicos, aproveitem porque é muito importante. Olha só, o Márcio está dizendo aqui, obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais. Sônia é sempre excelente. Grande beijos, adorei esse canal. Vou divulgar para os outros alunos. Obrigado, Márcio. E aqui tem vários, Márcio. Aqui tem várias outras lives, participem, assistam. Sônia, muito obrigado. Eu vou dar aula disso, de cicatrização de feridas na enfermagem. Eu tenho como passar esse vídeo para os alunos depois? Tem como. Fala com o nosso marketing, a Júlia, que ela te consegue esse vídeo. Tu tem esse contato, né? Sim. E aí, Soninha, a gente vai divulgar isso aí. E se tu precisar de um exemplo, o aluno está aqui, está te esperando. Você sempre tem o aluno. Sempre tem o chat aí. Então, também, para o que tu quiser aí, Alexandre, tá? Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado mesmo. Nos enriqueceu esse vespertino aí da tarde para a noite. E, nossa, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Um beijão a todos. E aí, Alexandre, tu que desliga aí, né? Perfeito. Tá bom. Tchau. Tchau.